Oi, pessoal, estamos aqui, mais um episódio do Nexus Pod, para conhecer mais gente que faz diferença no Nexus, que faz o grupo, o Nexus em si, brilhar, crescer, se desenvolver. Hoje temos uma pessoa fantástica, que eu estava aqui a dizer, que eu tenho encontrado ela em vários grupos, várias reuniões que eu vou, ela aparece, e agora no Nexus Pod também. Isso quer dizer que ela é uma pessoa não só presente, mas também de alta performance, que é por isso que ela foi chamada para estar aqui. Obrigado por estar aqui. Muito obrigada, é uma honra estar aqui e fazer parte desse grupo que já tem contribuído tanto aí para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. Ser do Nexus Ipiranga. Do Nexus Ipiranga, exatamente. Eu entrei na formação da equipe e estamos lá, crescendo a todo vapor. Eu vou começar já provocando. Tem outras pessoas que eventualmente possam ouvir e eu já vou começar. Você gosta de Ipiranga? O Ipiranga é um grupo bom? Só não é por aí que eu começo, mas eu vou. Me apeteceu fazer essa pergunta. Olha, já ouço dizer que não tem outra equipe melhor do que no Nexus do que o Ipiranga. Entendeu? Aí, estou gostando de ver. Aí mesmo, muito bom. Eu adoro também o grupo. Estive lá recentemente numa reunião e senti essa energia muito gostosa que realmente tem no Ipiranga. Muito bom, muito parabéns. Bom, vou querer conhecer um pouquinho sobre ti. Quem é Carol? De onde vem? Onde nasceu? Que time torce? Tem cachorro? Não tem? Tem filho? Fala um pouquinho o que você quiser e agora a novidade é eu obrigo as pessoas a contarem alguma coisa que ninguém sabe. Ninguém quer dizer, pelo menos ninguém do Nexo. Lógico, provavelmente alguém na tua vida sabe. Mas no Nexo não sabe que todo mundo vai ficar assim, "Ah, não sabia que ela era bailarina." Não vai ser o caso do Alé, no caso. Já até fiz algumas aulas, mas não me tornei uma bailarina. Mas eu posso dizer que eu toco piano. Talvez as pessoas Olha, não viu? saibam Que chique. no Nexus. Então tá aí uma habilidade extracurricular. Dá para fazer um sarau do Nexus com tu e o piano? Dá um Olha, pouco enferrujada, mas a gente treina ali. muito bom. E fala então um pouquinho sobre ti. Bom, eu nasci em São Paulo e venho de uma família grande, porém simples. Então sou eu e mais 5 irmãos. Então vim aí de uma realidade de casa cheia, sempre em movimento, mas de uma realidade simples. Então sou fruto de uma educação de escola pública, minha vida inteira foi na escola pública e lá eu desenvolvi muitas habilidades, né, inclusive de persistência, de resistência e de um olhar além. Então nada veio pronto para mim, vamos se dizer assim. Tudo foi construído, né, sempre com muita intenção, hoje eu vejo, e de uma intenção de ir além da minha realidade, de ir além daquilo que me cercava. Então isso sempre foi muito presente na minha vida. Então a minha família inteira, meus irmãos sempre seguiram ali o rumo de trabalhar em empresa familiar e seguiram todos ali a mesma linhagem e eu sempre fui por um outro caminho. Eu já sabia o que eu queria, né? Então eu sempre construí o meu próprio caminho ao longo dessa jornada. Então foi, por um lado, muito bom, porque eu segui a minha trajetória, mas por outro sempre foi, assim, bem desafiador, porque era tudo muito novo para mim, e eu sempre tive aí que desbravar muitos horizontes. Mas eu acho que muito desconstruiu a pessoa que eu sou hoje, e e durante aí a minha trajetória, né, eu pude perceber que quando a gente toma decisão e tem intenção, isso com certeza muda o rumo da nossa história. Então, realmente, é isso que eu busquei o tempo inteiro. Então família é algo muito importante para mim, e é o que eu procuro estar, procuro ali formar, né, não formei a minha ainda, então não tenho cachorros, não tenho filhos, mas terei, e essa é a realidade que me cerca, né, então, são princípios que são muito importantes para mim e isso está entre eles. Então pós aí a minha trajetória de escola pública, eu já iniciei logo no mercado. Mas deixa eu provocar aqui um assunto que você tocou, que não é que não casa, é que, na minha opinião, é um desafio. Como é que você, com essa origem que você acaba falando,
de escola pública, de família grande, de vida simples, foi aprender a tocar piano. Os seus pais gostam muito ligados a essa parte, vá lá, artística, e por isso eles te incentivaram, ou foi algo que tu foste atrás, que querias muito fazer, e por isso, dentro destes teus desafios, tu disseste, eu quero aprender a tocar piano? Não, isso já era uma realidade na minha família. Diferente de esportes, por exemplo, então minha família nunca foi ligada a esportes, mas sempre foi ligada a instrumentos. Então, lá em casa a gente, cada um toca um tipo de instrumento, então isso foi uma realidade pra gente. Então eu acabei, desde nova ali, crescendo nesse ambiente e também era algo que eu me identificava, né? Então eu fui por esse caminho aí e gostei. Lógico que por depois muitos motivos e por ter traçado esses caminhos, eu tive que deixar um pouquinho de lado, mas é algo ainda que eu vou retomar em algum momento, que faz bem. A música sempre esteve presente e sempre mexeu muito comigo. Então isso, realmente muda muita coisa, assim. Então a música tá presente e essa foi uma forma que eu encontrei de me conectar. Claro. Mas eu interrompi-te, você ia dizer, depois da escola pública, como é que foi essa trajetória? Depois da escola pública, na verdade, desde criança, eu me lembro desde que os meus 5, 6 anos eu já queria trabalhar. Então eu acordava cedo e implorava para o meu pai para ir trabalhar com ele, porque eu sempre gostei. Hoje eu sei, né, que desde nova eu era muito ligada a movimento, então eu queria me movimentar, eu queria descobrir coisas novas, eu queria aprender diferentes coisas. Então eu realmente sempre quis ir trabalhar e na primeira oportunidade que eu tive, que foi ao sair do colégio ali, né, eu já queria ingressar na faculdade, mas fui estudar e enquanto eu estudava eu comecei a trabalhar. Então eu trabalhava de dia, comecei a estudar à noite e me preparar ali pro vestibular. E depois desse período eu acabei passando na USP, então, né, Só um, né? Tá ótimo. sim, Fácil. eu acabei passando e foi um período integral, né, então meu curso era no período integral, então acabei trabalhando, pouco, né, mas eu peguei aí todo esse período, o tempo que eu estive lá eu aproveitei demais, então não fazia só minha função, mas sempre era curiosa e queria saber como funcionava todo o processo, e isso foi realmente muito importante para mim, porque ali eu já vi que eu desenvolvi habilidades que depois me serviram até, dentro da faculdade, né. O que é que você estudou? Eu fiz odontologia, então foram 5 anos aí integrais na USP, e lá foi uma escola para mim. Então foi lá que eu vivi a odontologia por diversas facetas, né. Então foi tanto técnico, como também, científica. E estruturei ali todo o meu conhecimento, mas também desenvolvi gestão de pessoas, lideranças, projetos, porque para mim, eu sempre olhava como uma oportunidade de como eu posso ir além em tudo aquilo que eu faço. E lá dentro eu tive essa oportunidade, eu participei de ligas, acadêmicas, eu montei jornadas acadêmicas, eu participei, né, e montei, a gente tem o maior congresso de estudantes de odontologia, então o Cubo, e eu fui presidente desse congresso e lá eu pude, né, me deparar com processos e falar como que a gente pode melhorar isso, como a gente pode fazer a diferença para todos aqueles que participam, seja na banca avaliadora, seja os alunos, e a gente tirar um melhor proveito disso. Então lá eu liderei equipes, eu realmente mudei processos de avaliação e saí de lá com o coração muito cheio, depois de viver essa trajetória, porque eu saí com essa sensação que, muito além de viver a odontologia técnica, eu vivi a odontologia humana, eu vivi a odontologia, na parte da gestão, da parte científica e sempre com esse olhar que a gente sempre pode associar, claro, a ciência, mas também a prática e a humanidade. Então, saí preenchida e sabendo que a missão foi muito mais do que cumprida. Você sabe que o que você acabou de dizer foi uma coisa que complicou a vida.
você mostrou, acabou de me comprovar que você vai ter que ter desafios maiores dentro do Nexus, né? Acabou, eu nem vou tocar mais nesse assunto, não vou explorar, não é o motivo, mas você entregou todos os dados, tudo que eu precisava, portanto, desafios vêm aí na frente, já se prepara. Ai, meu Deus, é de todos os lados isso, hein? Agora é a hora que eu me arrependo de ter contado. E me fala, e aí você já saiu, já montou o seu consultório, foi trabalhar num consultório, como é que foi essa parte de entrada no empreendedorismo, no teu agora? Quando eu saí da faculdade, eu saí, só esperei, eu já engatei a especialização, né? Então, e já procurei um consultório para atender, eu só esperei sair ali o CRO para que eu pudesse atuar, mas eu não. Eu falei, eu preciso começar de alguma forma. E eu prestava serviço em todas as zonas de São Paulo, e ia para Guarulhos, ia para o ABC, e para tudo quanto é lugar, mas eu desde cedo eu sabia que eu queria construir meu próprio caminho. Então, eu procurei um consultório. Na época, a minha prima falou: ah, tem a minha dentista, que ela tem um consultório. Eu fui atrás dela, já aluguei o consultório e já comecei a atender ali os meus próprios pacientes e a construir o meu caminho. Só que eu fiquei um tempo ali e eu percebi que, assim, lá como em outros lugares que eu prestava serviço, não era o caminho que eu queria seguir, não era a forma que eu queria conduzir a odontologia. Eu acreditava que a odontologia era muito mais do que aquela forma de fazer. E num inconformismo meu, eu falei, eu quero ter meu consultório, eu sempre soube disso, eu quero fazer as coisas da forma que eu acredito que devem ser e da forma que eu quero olhar para o ser humano. Naquele momento eu decidi que passaram ali, eu tinha 6 meses de contrato, né, que eu fechei nesse outro lugar, e antes mesmo de encerrar o contrato, eu já estava montando meu consultório. Porque eu percebi que a única forma, né, de fazer as coisas acontecerem da forma que eu acreditava era seguindo de novo o meu próprio caminho. Então, ao invés, né, de tentar transformar ali uma realidade que eu vi que não fazia sentido, eu busquei o meu próprio caminho. Então, depois de 6 meses, eu iniciei, então mexi desde a parte, foi muito desafiador, porque eu mexi desde parte de obra e de coisas que eu não entendia. Então, acho que de todas as fases, não tinha nada que eu sabia, que eu conhecia, porque eu não tinha ninguém na minha família, eu não tinha ninguém perto, e eu fui tendo que, de novo, desbravar ali um mundo que na faculdade era limitado, né? Eu não conhecia essa outra face. Ó. Então foi muito desafiador. A cada etapa, aí teve a etapa da obra, que foi ali realmente, eu tive bastante dificuldade de conseguir fornecedores e de fazer tudo acontecer e mexer no imóvel, desde o piso para colocar uma cadeira e qual cadeira eu comprava. Então, assim, foi muitos desafios. E depois do consultório pronto, né? Porque aí você começa ali a atender e aí você tem que começar a pensar em captação, e aí depois você pensa em captação, você tem que pensar em processos. Então, fui olhando que a odontologia era muito, muito além, né? Era realmente empreender. E empreender cedo foi realmente desafiador. Então, eu errei. Foi onde eu errei, eu testei muita coisa, foi onde eu vi o que já funcionava. Então, o consultório, para mim, ele foi uma grande escola, né? Então, não tive ali suporte desde fazer um processo, desde fazer uma venda, desde nada, eu fui realmente me aperfeiçoando. E para mim não existe isso, eu não sei fazer. Então, eu posso não saber com toda certeza, mas eu não posso me acomodar naquilo. Então, eu fui atrás de conhecimento, eu fui atrás de técnica, saí muito bem preparada da faculdade, no sentido de diagnóstico, no sentido de plano de tratamento, mas tinha um outro mundo que eu não tinha preparo, né? Então, apesar de sempre ter sido muito curiosa e ido atrás de buscar muito além, eram coisas desafiadoras, porque era um mercado da área da saúde, né? Ali prestação de serviço na minha cabeça era complexo, né? Vender aquilo, estruturar aquilo e colocar quem eu sou naquilo, porque para mim não faz sentido eu fazer nada se eu não coloco um pouco de mim naquilo que eu faço.
Então, como eu, né, transmitia isso para as pessoas, como eu fazia, como eu colocava os meus valores pessoais e passasse a fazer parte dos meus valores agora empresariais, né? Então, foi realmente desafiador. E fala, ainda antes, eu quero passar rapidamente para o Nexus, mas ainda antes vou fazer uma pergunta mais direta para ti, que é de curiosidade mesmo. Uma é, há quanto tempo já tens a tua clínica e como é que é o teu atendimento? Ele é mais, porque eu sei dos desafios até do ponto de vista de remuneração, ele é mais o atendimento de planos odontológicos ou mais no particular? Minha clínica já tem 5 anos. E desde o início, de novo, eu fui na contramão, até do que na época o meu pai achava certo e muita gente me falava, que era realmente começar por plano e seguir aí esse caminho. Só que eu olhava para aquilo e falava, não adianta eu começar a construir algo que não é aquilo que eu quero seguir. Então, para mim eu via aquilo como uma construção em vão, né, porque a odontologia eu atendi plano, então eu prestei serviço atendendo plano, só que eu fazia diferente. Então eu levava os meus materiais, eu aplicava outra técnica, então se tinha algo ali inferior eu não usava aquilo, eu levava as minhas coisas, eu fazia da minha forma, e eu falei: "Para que isso seja viável, eu não quero começar a fazer isso no meu consultório". Então, eu comecei já no particular, e aí foi um desafio muito maior. Então, começar ali já, no particular, atendendo meus próprios pacientes, captando, eu peguei a pandemia, então foi um momento muito desafiador. Então isso era o meu tipo, né, a minha prestação de serviço ainda é, a gente tem uma cultura no Brasil que não é preventiva, né. E quando se trata da odontologia, é isso, as pessoas procuram em extrema necessidade. E no meio de uma pandemia, isso era tudo que não era uma necessidade. Então a pessoa ia se ela tivesse, assim, com dor mesmo, se ela precisasse. E ao mesmo tempo, quando as coisas eu achei que as coisas, né, todo mundo achou que as coisas ia começar a voltar, e o paciente: "Ai, eu tô gripado, eu tô com febre, eu tô com isso, eu não sei o que que é", então foi muito desafiador. Eu falei: "E agora?", porque agora eu tenho um negócio, eu comecei dessa forma, só que eu mantive o meu foco, e eu falei: "É isso que eu quero construir, então eu vou ter que dar um jeito de segurar as pontas e vai dar certo", porque eu quero que as pessoas quando entram no meu consultório, que elas possam ser vistas, que elas possam ser, realmente cuidadas na sua individualidade, né. Então os meus tratamentos eles são personalizados, não adianta eu olhar para aplicar um protocolo igual para todo mundo. Você tem a sua vida, você tem a sua rotina, você tem as suas questões pessoais, você tem o seu trabalho, você tem uma doença que o outro não tem, você tem uma condição ali que o outro não tem. Então é impossível fazer o mesmo protocolo para todo mundo. E para mim isso que é prestar um serviço humano, é eu poder olhar o ser na individualidade dele. Então, como que eu posso promover saúde dentro da realidade do meu paciente? Então, é diferente um paciente, por exemplo, que trabalha na rua, que às vezes ele não vai ter condições de fazer a higienização dele, de um paciente que tem ali o acesso. Eu preciso adaptar. A mesma promoção de saúde que eu faço para esse paciente, eu preciso fazer para o outro. Um paciente que está passando, uma gestante, por exemplo, um paciente que está passando por um processo de câncer, que ele precisa de um cuidado diferente. Um esportista, triatleta, de um sedentário. Os protocolos, eles são diferenciados para pessoas diferentes. Então, para mim, para que eu pudesse fazer essa odontologia, né, olhar para o paciente de forma integral e interdisciplinar, a minha decisão foi essa. Então, foi começar ali no particular e não no plano. E eu sigo dessa forma até hoje, com os desafios disso. Com tudo isso que você já fez e fala, você tem 50 anos, no mínimo. A cara é de 20, mas tem 50 anos. E fala um pouquinho do porquê que você entrou no Nexus e o que é que você encontrou, porque é uma coisa relativamente nova. O que é que você encontrou no Nexus que te agregou e que te tem feito ter essa dinâmica toda de querer ser um membro importante, um membro doador, um membro que tem alta performance? Porque é que isso tudo veio para a tua vida? Até tem a ver com todo esse caminho que eu te falei da odontologia. Quando eu montei o meu consultório, eu sempre fui uma pessoa que eu adoro trocas.
Então, se eu aprendo uma coisa, se eu vi que algo me facilitou, que algo me fez crescer, a primeira coisa que eu quero é falar para as pessoas. Eu fiz isso e deu certo. Eu fiz isso e deu muito errado. Não faça. Então, assim, ou me ajude, né, a fazer de outra forma para que dê certo. E foi uma frustração minha, porque quando eu saí da faculdade, montei o meu consultório, eu tô num prédio comercial. Então eu falei, poxa, eu vou ter vários parceiros aqui no prédio, né? Eu vou conhecer outros dentistas, já que eu venho de uma realidade que não tem ninguém da área da saúde. Então eu falei, pra mim vai ser uma realidade, assim, super positiva. E eu fui já tendo contato com esses profissionais e eu não senti uma abertura. E aí todo mundo que eu ia, né, falar, que eu queria ali me conectar, eu não tive essa conexão. Então era cada um na sua, cada um fazia do seu jeito e ninguém sabia como era feito. Não podia saber. E eu comecei, né, ali ia para um lugar era assim, ia para o outro era assim, e eu comecei a me fechar. Falei, já que é assim, né, o mundo do empreendedorismo é assim, Tem que me virar sozinho. eu vou ter vou que me virar sozinho. sozinha. Justamente. Então, vou ter que fazer as coisas acontecerem aqui. E foi nessa que eu acertei, que eu errei, que eu modifiquei. E só que isso eu percebi que foi me minguando mesmo, porque não é quem eu sou, não é quem eu quero ser e não é o que eu quero praticar. Mas por muito tempo eu me forcei a entrar em algo que eu achei que era um padrão. E foi quando, assim, a minha energia começou a baixar mesmo, né, eu falei: "Não, não é isso, algo não tá legal, eu não quero que os meus únicos contatos sejam com os meus pacientes, né, eu quero crescer profissionalmente, eu quero entender como as coisas funcionam, e ser uma gestora melhor, uma empresária melhor, uma pessoa melhor". Então para mim isso não casa com ficar sozinha num canto, né. E aí foi quando eu decidi, eu tenho um mentor e que depois passou, né, a ser um grande amigo que passou por todo esse movimento de ele é dentista também, passou esse movimento, fez uma transição de carreira, e aí a gente se conectou, e ele falou para mim, ele falou: "Carol, para de querer ficar sozinha, você não precisa. Pode ser que você não encontre ali na sua área, mas é possível fazer isso". E aí a gente teve uma conversa e ele me recomendou, né? Já tinha participado de outros grupos de network, eu até vivi uma experiência em Alphaville, participava de eventos, montava eventos, e foi algo que eu quis sair nesse inconformismo, né, de ter que ficar ali sozinha. Eu falei: "Não, preciso fazer coisas diferentes". E eu queria evoluir como empresária, eu queria ter contato com a parte comercial, eu queria montar eventos, que era o que eu já fazia, eu queria estar no meio de movimento. E aí eu participei de grupos, né, de network, enfim, com outros players aí do mercado, e aquilo foi o boom, que eu falei: "É isso que eu quero, eu não quero mais ficar aqui no consultório, eu não quero voltar para ficar aqui fechada nesse mundo". E nesse meio tempo eu descobri outro lado meu, né, dessa parte de gestão, foi quando eu olhei para a gestão, foi quando eu olhei para o empreendedorismo, foi quando eu comecei a mudar a minha relação, eu vi que as minhas habilidades não eram apenas técnicas, né, que eu tinha outras habilidades e foi quando eu comecei a aprimorá-las. Até eu já sabia disso. Você não me perguntou o que eu dizia. Olha, eu demorei um tempo para assumir isso para mim, porque na minha cabeça, não. Fez o que você fez na faculdade, tá na veia aí. Hoje eu vejo, né, que tava, mas antes eu achei que eu tinha me formado e que eu era dentista e que eu tinha que sentar na cadeira e passar o resto da minha vida ali. Afinal, eu fiz 5 anos de faculdade, depois eu fiz mais 2 anos de especialização e mais 2 anos de residência, então era aquilo que eu ia fazer. Então na minha cabeça não tinha essa outra opção. Mas foi depois dessa vivência que aí eu voltei para o consultório e aí não me cabia mais só naquele espaço. E aí foi quando eu conheci esse amigo que ele me recomendou para o Riquini, me passou o contato do Riquini, e aí eu já entrei em contato com ele, e tinha a equipe do Tatuapé, que era próximo, eu fui conhecer o Nexus, gostei do que eu vi, só que tinha outra dentista também que foi conhecer no dia, e estava sendo formada a equipe do Ipiranga. E aí eu conversei, o Riquini me passou, né,
pro Henrico, tudo, o meu contato, e a gente começou a conversar. E foi quando eu decidi que eu não ia pro Tatuapé, que eu ia pro Ipiranga. E aí começou a minha jornada no Nexus. Isso é meio piada. E bela jornada. Quanto tempo? Faz pouquíssimo tempo, mas parece muito. Parece muito. Foi no final de junho, né, que a gente começou, que a gente iniciou. Foi o lançamento da nossa equipe, mas Você foi uma das fundadoras? Você está desde o início? desde o início fui uma das fundadoras lá. E foi algo assim incrível, que lá eu encontrei, né, o que realmente faltava para mim, que é o que faz parte de mim. E aí chegou lá dentro, né, não tem como, esse meu inconformismo que eu não consigo ali parar quieta com uma coisa, foi quando eu comecei a me envolver, porque para mim não faz sentido eu participar de algo, né, me propor a participar de algo e ser pela metade. Eu não faz parte. Então eu entrei, eu quis me envolver, eu quis conhecer, eu quis, né, trazer melhorias ali da forma que eu achava. Então, na minha sede de conhecer mais os membros, de conhecer mais os nexos, de como me integrar, né, ali a equipe. E aí as coisas foram acontecendo. Aí eu recebi o convite, né, para ser VP de... A intimação, não foi o convite. Para deixar claro. Para deixar claro que não tem nada de convite. Não, foi uma intimação para ser VP de negócios lá. E foi uma jornada, tá sendo, né, uma jornada, assim, um desafio muito bom, que eu tenho realmente me desenvolvido e olhado para muitas questões que fazem todo sentido para mim. Eu queria continuar, mas não vamos poder. Mas ser VP de negócios é isso, é precisamente desenvolver os outros na sua atividade em networking, em net sharing, como nós dizemos no Nexus, fazendo com que eles tenham uma capacidade de utilizar todo o ambiente que eles têm dentro do Nexus para fazer mais negócios, para se desenvolverem e assim crescer e fazer crescer a sua empresa. E isso não é fácil. O outro tem que estar preparado e deixar fazer isso, e você, neste caso, tem que ter tempo para se dedicar para ajudar essa pessoa a se desenvolver. É altruísmo na veia, mas que é uma coisa muito gratificante. Me diga uma coisa, aquela câmara é sua, agora eu quero que você fale com a sua equipe do Ipiranga e passe a mensagem que você quiser para eles. Eles estão ali aguardando ansiosamente para te ouvir falar. Bom, não tenho nem o que falar, né, dessa equipe maravilhosa. Eu acho que o que une a gente é uma conexão genuína, né? E é isso que eu sinto com vocês. Eu me conecto, eu confio, somos um time, então é sempre um pensando no outro, é um ali pensando em formas de beneficiar o outro, de estar junto, de realmente criar aí essa conexão e estreitar cada vez mais. Então, a cada RDN, a cada encontro que a gente tem, é isso que eu sinto, uma confiança muito maior, eu me sinto em casa e eu me sinto conectada. E é assim que eu quero cada vez mais desenvolver e que a gente possa aí crescer, que seja só o começo, né, de tudo que está por vir. Gente, papo maravilhoso, longo, mas realmente foi muito, muito, muito bom e mostra esta simplicidade, esta forma leve de estar na vida, mas também essa garra de realmente ser empreendedor, saber para onde quer ir, saber que tem altos e baixos. Nós falamos muito na nossa convenção de resiliência, de ser resiliente para vencer, e ser resiliente, das coisas mais importantes é ter pessoas à volta que nos ajudem e nós termos coragem de pedir ajuda, que muita gente não faz isso. Então, isso é Nexus, isso é muito do que tu partilhaste aqui connosco e muito obrigado por ter estado aqui connosco. Muito obrigado. Prazer é meu. Obrigada. Obrigado, gente. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.